Pessoal, sem mais delongas, vamos à segunda ou talvez terceira parte da nossa aula. Falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, só um pouquinho, porque acho que vocês já viram uma parte da reprodução, né? Mas é um sistema fisiológico, o sistema reprodutor, acho que vale a pena a gente mencionar ele aqui antes do fim, né? E até porque tem relação com os hormônios que a gente tem falado. Tá? A gente já mencionou um pouquinho disso na apresentação sobre hormônios, sobre sistema endócrino. Vamos falar, são glândulas endócrinas, as gônadas também, os testículos e os ovários nos homens e mulheres, respectivamente. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o aparelho reprodutor masculino, começando pelos hormônios, tá? Que estão aí na tela. Então, lembram que a hipófise produz hormônios que vão regular as outras glândulas do corpo, muitas delas, né? Os testículos e ovários não são exceção. Vamos começar pelos testículos que está aí na tela, né? Então, o FSH e LH são os hormônios gonadotróficos. Eles estimulam o testículo a produzir testosterona. Isso se inicia na puberdade e se mantém, a gente já vai ver como, durante a vida do ser humano adulto, do homem adulto, né? Homem biologicamente falando. São produzidos em células específicas, chamadas células de Leydig, e produzem testosterona, que é um hormônio lipídico, em resposta a esse FSH e LH. Né? E a testosterona tem a ver com amadurecimento dos órgãos sexuais, libido sexual, produção de espermatozoides, que eu já vou falar um pouquinho, e surgimento das características sexuais secundárias masculinas, balas, barba, pelo em tudo quanto é lugar, engrossamento da voz, essas coisas. Né? Alguns dos hormônios esteroides que as pessoas usam para ficar musculosas, né, são derivados da testosterona, porque uma das coisas que a testosterona faz é estimular a produção muscular maior, estimular uma maior massa muscular. Né? E aí, se a pessoa usa isso, e é um derivado da testosterona, é possível que ela tenha os impactos da testosterona. A pessoa pode ser mulher, mas toma esse remédio, vai ficar com a voz grossa, vai começar a crescer pelo, porque é um hormônio. Né? As células que recebem vão ter essa reação, vão ter lá, vão receber esse hormônio, vai ativar uma resposta das células. Legal? Bom, aí um close no sistema reprodutor masculino, antes da gente passar ali para a regulação hormonal. Então, aqui você tem os testículos. Nos vertebrados, eles ficam do lado de fora. Nos vertebrados, não, desculpa. Nos mamíferos, ficam do lado de fora do corpo, porque os espermatozoides ali armazenados têm que ser armazenados numa temperatura um pouquinho mais baixa que a temperatura do corpo para sobreviverem mais. Então, a resposta evolutiva para isso, na maioria das espécies, ficam fora do corpo. Né? Ali são produzidos espermatozoides, não vou entrar nesses detalhes, começam na puberdade e continuam sendo produzidos ao longo da vida e armazenados no epidídimo. Por até uns 3 meses, depois são reabsorvidos porque está produzindo mais, está tranquilo. Né? No advento, no evento da ejaculação, esses espermatozoides armazenados no epidídimo são liberados pela vesícula seminal, pelo duto seminal, desculpa, passa por aqui, por detrás da bexiga, já falamos da bexiga, lembra? Passa aqui pela próstata e é na próstata que esse duto encontra a uretra e os espermatozoides são liberados pela uretra, a mesma que saiu xixi, no evento da ejaculação. Ejaculação é 5% espermatozoides, 95% secreções que vêm da próstata, da vesícula seminal e da vesícula seminal e de mais uma glândula bulbo-retal, tá bem aqui, tá? São secreções dessas três glândulas, próstata, vesícula seminal e glândula bulbo-retal, que produzem a maior parte do líquido, que é o sêmen, né? E esse líquido vai ter o pH certo, vai ter os nutrientes certos, vai ter a composição certa para manter os espermatozoides vivos, tá? Isso que acontece numa ejaculação. Beleza? Bom, falamos de espermatozoides, falamos de hormônios e a regulação desses hormônios no homem ela é relativamente tranquila, muito semelhante ao que a gente viu na tireoide na outra aula. Feedback negativo. Tu tem o hipotálamo que estimula a hipófise a produzir o FSH e o LH.
FSH e LH vão atuar nos testículos, estimulando a produção de espermatozoide e estimulando a produção de testosterona. E a própria presença de testosterona no sangue inibe, ó, isso aqui quer dizer que está inibindo, ó, inibe a produção de FSH e LH pela hipófise. Então não tem FSH e LH porque tem muita testosterona. O testículo para de produzir testosterona até a testosterona ir caindo, 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 até, né, até chegar num nível muito baixo. Aí um nível muito baixo, essa inibição aqui para de acontecer, a hipófise volta a produzir FSH e LH, volta a produzir testosterona. Então esse equilíbrio é mantido através de um feedback negativo. Mais um efeito de usar esses hormônios esteroides em excesso, né? Se você injeta muito hormônio parecido com a testosterona, o seu corpo vai entender que você está cheio de testosterona no seu sangue. Isso vai inibir a hipófise de produzir FSH-LH. Os seus testículos não vão produzir eles mesmos mais a própria testosterona. Pode rolar um atrofiamento dos testículos, porque já tem um montão, você está injetando. E a produção de espermatozoides também vai tender a cair. A pessoa fica estéril, né? Tá tomando testosterona, a hipófise para de produzir FSH-LH, que para de estimular os testículos a produzir as próprias coisas, porque a hipófise está entendendo que já tem demais. Né? Então, no homem ocorre esse feedback negativo e os níveis desses hormônios normalmente são mantidos em equilíbrio. Se tem demais, a hipófise manda o testículo parar de produzir. Se tem de menos, a hipófise manda FSH-LH para o testículo produzir aí mais testosterona e esse nível é mantido constante. Depois da puberdade vai manter aí o homem com todas as suas características sexuais secundárias. Legal? Então aqui o close, como a gente já falou, do testículo. No testículo você tem esses túbulos, seminíferos, né? E é lá dentro que são produzidos espermatozoides. Uma vez produzidos, eles vão sendo produzidos bem aqui. Uma vez produzidos, eles são armazenados no epidídimo, né? No túbulo você tem a produção de espermatozoides e entre os túbulos aqui, ó, você tem as células de Leydig, aqui e aqui, que produzem a testosterona. Tá? No túbulo seminífero você tem as espermátides, as células que vão se maturar espermatozoides, e as células de Sertoli, que nutrem as células de Leydig. Beleza. Não vamos entrar em muitos detalhes. Isso foi no homem. Na mulher a coisa é um pouquinho, obviamente, né, por motivos óbvios diferentes. Então, os ovários são as gônadas femininas, elas é que mantêm as células espermáticas femininas, né, as células germinativas, é o nome correto, femininas, e elas é que vão produzir os hormônios femininos, progesterona, estrógeno e estrogênio, tá? O que acontece? Ao contrário do homem que está sempre produzindo espermatozoide, na mulher, quando ela nasce, ela já tem lá o número de ovócitos, o número de células germinativas certinho que ela vai ter durante toda a vida. Ao longo da vida, começando na puberdade, essas células vão, de quando em vez, uma por vez, amadurecendo, como está aqui, ó, vão amadurecendo, até serem, aqui, ó, serem liberadas no oviduto para uma possível germinação, para uma possível gestação, né, para uma possível fecundação. Né? Ocorrendo a fecundação, essa célula fecundada vai ligar na parede do miómetro uterino aqui e vai começar uma gestação. Meus parabéns, né? Mas até lá, se isso não acontece, essa célula vai embora. E lógico, no ser humano a gente tem esse ciclo de 28 dias, né, nas mulheres, que além da liberação da célula germinativa, que ocorre uma vez a cada 28 dias, a gente tem toda a preparação do endométrio uterino para receber uma gestação. E se não recebeu, a coisa vai embora no fenômeno que a gente chama de menstruação, né? Então esse período, ocorre esse ciclo de 28 dias. Tem a ver com a preparação do endométrio uterino, não ocorrendo a gestação, esse endométrio vai embora, e tem a ver com a maturação e liberação de um óvulo, um ovócito na real, né? Mas vou chamar de óvulo para facilitar, de uma célula germinativa que é liberada a cada 28 dias. É liberada ali na esperança de que, na esperança para o seu organismo, né? E às vezes da pessoa também, né? Cada pessoa é uma pessoa. Da esperança de que ele vá ser fecundado.
Legal? E o ovário também vai produzir, a gente vai ver como esses hormônios germinativos, esses hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. Então vamos ver rapidamente a função do estrogênio e progesterona. O estrogênio é produzido pelos folículos, isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, né? A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, principalmente pelo corpo lúteo, tá? Então, os dois vão atuar, a gente já vai ver como no ciclo menstrual feminino, e os dois vão atuar apresentando as características femininas, aí desenvolvendo ao longo da puberdade depois as características femininas da mulher. Então, acúmulo de gordura, já falamos, ausência de pelos, crescimento dos seios e por aí vai. Tudo isso tem a ver com esses hormônios. Mesma coisa, né? Se a pessoa biologicamente do sexo masculino toma esses hormônios ou semelhantes, vai acabar tendo em resposta essas características que vão aparecer, né? E eles vão atuar, como a gente vai ver daqui a pouquinho, no ciclo menstrual, né? No ciclo de 28 dias. Beleza. Então vamos tentar entender um pouquinho desse ciclo. A princípio, né? O que a gente tem no sistema feminino não é tão diferente assim do sistema masculino. Você tem a hipófise que produz LH-FSH, né? E o LH-FSH estimula o ovário a produzir estrógeno e progesterona, ou estrogênio e progesterona. Normalmente, o estrogênio e progesterona atuariam, esquece isso aqui, ó, atuariam inibindo o FSH-LH e você teria esse feedback negativo. Quanto mais estrogênio e progesterona, FSH-LH é inibido e aí o nível desses hormônios fica mais ou menos constante ao longo da vida. A princípio a coisa funciona assim. E você tem sim, em dados momentos, um feedback negativo funcionando. Estrogênio e progesterona inibem o LH e o FSH. Né? Inclusive o princípio, a gente já vai falar sobre isso, da pílula anticoncepcional. Né? Ela contém o hormônio, esse hormônio inibe o LH e o FSH. Vai inibir o ciclo inteiro. Tá? Só que, como a gente vai ver agora, isso não se mantém em equilíbrio, isso não se mantém constante na vida da mulher. Você tem os sobes e desces relativos ao ciclo menstrual. Tá? Que é o que eu vou tentar explicar para vocês agora. Né? Então vamos lá. O que você tem ao longo do ciclo menstrual? No ovário, isso aqui que está acontecendo no ovário, você tem um óvulo, um ovócito, né? Uma célula germinativa se preparando para. Tá? Que vai se desenvolver e se preparar para ser expulsa do ovário para o túbulo na esperança para a célula de ser fecundada e iniciar uma gestação. No útero é a mesma coisa. O útero vai se desenvolver, criar ali glândulas mucosas, ser irrigado, crescer na esperança de receber um embriãozinho que vai grudar ali e iniciar uma gestação. Tá? E tudo isso em resposta ou pensando nos hormônios. O ciclo começa então, né? Isso vai acontecer a cada 28 dias. Havendo a gestação, houve. Não havendo a gestação, o endométrio ali ele se descama e ocorre a menstruação. Como o ciclo é um ciclo, ele tem que começar alguma hora, a gente tem que estabelecer. Ele começa o dia 1 do ciclo, é o dia da menstruação. Primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação. No dia da menstruação, esse endométrio, no útero, o que está acontecendo é isso. O endométrio está indo embora, está sendo expulso, porque não foi dessa vez que ocorreu a gravidez. No ovário, você tem um folículo que recebe um sinal do FSH para se desenvolver. FSH, a sigla, todo o nome completo do FSH é hormônio folículo estimulante. Então, no início do ciclo da menstruação, o que está acontecendo? A gente já vai ver por quê. No início da menstruação, a gente está com baixa dos hormônios ovarianos. Os hormônios ovarianos, os dois, estrogênio e progesterona, estão lá embaixo. Como não tem nenhum hormônio inibindo ninguém, lembra do feedback negativo? A hipófise produz um pouquinho a mais, um aumentozinho
do FSH, hormônio folículo estimulante. Esse FSH é um hormônio folículo estimulante e o que ele faz da vida? Estimula o folículo. Não é tão difícil, viu, pessoal? Esse folículo vai ser estimulado pelo FSH e vai começar a se desenvolver. Ele vai começar a nutrir o ovócito que está lá dentro, que vai começar a crescer e se preparar. Agora é a minha vez. Agora vai ser eu que vou ser expulso do ovário. Esse folículo, desculpa, uma vez estimulado, vai começar a produzir estrogênio. Aqui a produção de estrogênio aumentando. Aumentando. O estrogênio é um hormônio ovariano. O que o hormônio ovariano vai fazer com o hormônio hipofisário? Inibir. A presença desse estrogênio inibe o FSH e até certo ponto inibe o LH também. Vocês estão vendo que o LH está crescendo. Espera. Né? O que está acontecendo agora é o estrogênio. E o estrogênio vai fazer com que o endométrio comece já a se preparar, a crescer, a ficar mais irrigado para uma nova gestação. Legal? Nos primeiros 14 dias do ciclo, desde a menstruação até o 14º dia, o estrogênio vai aumentar. Tem um ponto nesse aumento em que o estrogênio para de inibir o LH e começa a estimular a um turnover, a uma volta. Normalmente, estrogênio e progesterona, que estão no ovário, inibem LH e FSH. Nesse momento, ele para de inibir e começa a dar um pequeno feedback positivo. Ele começa a estimular a presença de LH e FSH. Então, o pico de estrogênio, no 14º dia por aí, vai acabar, ele está inibindo, chegou num limiar, parou de inibir, vai começar a estimular. Ele estimula a liberação de LH e um pico menor também de FSH, mas o importante para nós é o pico de LH. Então, até agora, FSH aumentou um pouquinho, estimulou um folículo a ser produzido. Esse folículo está produzindo estrogênio cada vez mais. Chega num nível de estrogênio, num pico de estrogênio, estimula-se em contrapartida um pico do hormônio LH. O nome completo do hormônio LH é hormônio luteinizante. Estimula a formação do corpo lúteo. Como isso acontece? O LH vai estimular um fenômeno chamado ovulação. O folículo rebenta, vamos dizer assim, e dele sai o ovócito ali, ou óvulo, né? É ovócito. Dele sai a célula germinativa feminina, quase pronta para a fecundação. Essa célula vai sair do ovário e vai começar a caminhar pela trompa, né, uterina, à espera de ser fecundada, à espera de chegar lá um espermatozoide. Isso acontece quando? No pico de ou em resposta ao pico de LH, algumas horas depois, né, ou algum tempo depois, no 14º dia do ciclo, na metade da coisa toda, né? Em média, tá? Isso varia. No 14º dia do ciclo, com o pico de estrogênio. E o folículo arrebentado, o folículo que liberou esse óvulo, ele vai se tornar o corpo lúteo, o corpo amarelo. Não tem mais folículo, não tem mais estrogênio, ou pelo menos não tem mais aquele nível de estrogênio que tinha. O nível de estrogênio vai cair, mas não vai chegar a zero, vai continuar tendo muito estrogênio ali. E o corpo lúteo vai começar a produzir um outro hormônio que é a progesterona. Lembra que eu falei no último slide? Progesterona é formada pelo corpo lúteo. O corpo lúteo vai formar um outro hormônio que é a progesterona a partir do 14º dia. A progesterona vai continuar atuando no endométrio uterino, no útero, fazendo com que o útero cresça, tá? Vai receber, vai chegar lá, o embriãozinho vai chegar lá. E nesse período o ovócito, né, tá lá viajando pela trompa. OK? Essa presença de estrogênio e progesterona vão manter os níveis dos hormônios hipofisários baixos. Tem progesterona, tem estrogênio lá, o FSH e o LH, depois daquele pico louco que deu no 14º dia, vão ficar lá embaixo. E assim segue os outros 14 dias do ciclo. E aí duas coisas podem acontecer. A primeira é nada. Né? Não houve gestação, depois do 14º dia, o corpo lúteo ele se degenera. Deu ruim, pessoal. O corpo lúteo degenera, ele para de produzir progesterona, para de produzir estrogênio, né? Esses hormônios caem. Esses hormônios caem,
o endométrio uterino, o útero, sabe que deu ruim. Sabe, beleza, pessoal. É hora de menstruar, é hora de repor isso aqui, é hora de descartar isso aqui. Mês que vem tem mais, né? Ele descarta ali esse crescimento do endométrio, você tem o sangramento. E nesse meio vai o óvulo junto, o óvulo não fecundado vai junto nessa brincadeira. E com a queda dos hormônios ovarianos, o hipófise fala, opa, não tem nenhum hormônio ovariano, então ela vai produzir um aumentozinho, vai aumentar um produzinho do FSH. O FSH aumenta, o que acontece? Volta o ciclo inteiro. O FSH aumenta, vai estimular mais um folículo lá no ovário a começar a se desenvolver e começa tudo de novo. Mais 28 dias, tá? Isso é a primeira coisa que pode acontecer. Então, não houve gestação, o corpo lúteo degenera, os hormônios ovarianos despencam. Houve gestação, o embriãozinho, ao grudar no endométrio uterino, esse embriãozinho vai produzir um hormônio que só o embrião humano produz, que é o HCG, gonadotrofina coriônica humana, né? Esse hormônio vai permitir que o corpo lúteo continue lá depois desses 30 dias e que a progesterona continue alta depois desses 30 dias. Então, se tiver uma gestação, a progesterona ela não vai cair, ela vai ficar lá em cima. Vai ficar lá em cima e vai ficar mantendo o endométrio. O endométrio não pode... Deu certo dessa vez. O endométrio tem que ficar lá, irrigado, cheio de glândulas, cheio de sangue ali correndo para nutrir o embriãozinho que está lá produzindo gonadotrofina coriônica humana. E aí, parabéns, vai começar uma gestação, tá? O exame de gravidez, aquele que a pessoa tem que fazer o xixi nele, ele percebe, ele tem... Ele provavelmente tem anticorpos, ele tem alguma coisa que percebe a presença de gonadotrofina coriônica humana. Por isso ele é muito confiável, é muito difícil você ter um falso positivo nele. Então, se você fez o teste de gravidez e deu positivo, meus parabéns, tá? Você tem gonadotrofina coriônica humana. O único jeito de você ter gonadotrofina coriônica humana como hormônio dentro de você é se tem um embrião produzindo ele dentro de você. Tá, tirando... Ou se você tem algum tipo muito raro de câncer uterino, de câncer ovariano, desculpa. Ou se você tem um tipo extremamente raro de câncer ovariano, mas é muito raro. Tá? E lógico, depende da idade, depende de fatores genéticos. O mais provável, o mais lógico é parabéns. Tá? E aí a progesterona vai continuar ali nos primeiros 3 meses de gestação, mantendo o endométrio uterino. Depois desses primeiros 3 meses, a placenta que vai produzir os hormônios que vão manter a gestação pelos outros 6, pelos 9 meses, né? Pelas 40 semanas, 10 meses, na verdade, né? 38 semanas, por aí, né? Então, isso é o que acontece na gestação. Se não tem gestação, os hormônios caem e o ciclo, como eu falei, começa tudo de novo. Há uma alta no FSH e aí a coisa cicla, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, então é isso. Aqui é o que acontece no ovário ao longo desse ciclo. Então, nos primeiros 14 dias você tem a estimulação por FSH de alguns folículos, eles crescem, o ovócito aqui dentro do folículo se desenvolve e no 14º dia ele é liberado. Vai para o oviduto que está aqui, vai ser fecundado ou não, e o resto do folículo se torna o corpo lúteo, que vai produzir a progesterona, que vai segurar os outros 14 dias do ciclo, né? Se não aconteceu nada, no fim dos 28 dias, o corpo lúteo degenera para a produção de progesterona, para a produção de estrógeno, e aí, não tendo nenhum hormônio ovariano lá no corpo feminino, a hipófise fala, opa, deixa eu produzir aqui um pouquinho de FSH só para ver o que acontece. Começa o ciclo de novo. O FSH vai estimular o folículo, né, a produzir estrogênio, começa de novo o ciclo. Legal? Bom, algumas coisas que a gente pode falar sobre esse ciclo. No quesito até anticoncepcional e controle de natalidade e tudo mais, né? Então, se você pegar esse ciclo, ele é bem regular, não todas, mas em muitas mulheres. Eu também confesso que eu não saberia dizer, né? Mas ele tem essa regularidade e em média 28 dias. Mulheres têm ciclo de 30, mulheres têm ciclo de 27, tá? A média é 28, tá bom? E lógico, você contando a partir da menstruação, dá para você estimar
uns dias, aí, ou pelo menos um intervalo de semanas, o período em que você tem esse pico de LH e, lógico, o período em que você tem a liberação do ovócito ali no oviduto, o período que a pessoa vai estar o quê? Fértil. O período que a pessoa, se ela tiver relação, vai ter um ovócito ali para se fecundar com o espermatozoide e ocorrer a fecundação. Fora desse período, né, ali em torno dos 14 dias, dá uma semana, dá 5 dias antes, 5 dias depois, fora desse período, uma relação sexual, a chance dela terminar numa gravidez é muito baixa porque não tem ovócito ali. Né? O ovócito é liberado no 14º dia. Você consegue ver até uma mudança de temperatura quando ocorre essa liberação, uma mudança de temperatura interna da mulher. É difícil de medir, mas acontece. Né? No período que ela está fértil, que ela está receptiva. Outro período, se ela tiver relações sexuais, ela não vai estar receptiva porque não tem um ovócito aí. E aí você pensa, o ovócito ele fica viável, vou dizer, uns 3 dias. Os espermatozoides, eu estou chutando alto, tá? Estou chutando alto. Os espermatozoides também, 2, 3 dias é o período que eles ficam viável no dentro da mulher, né? Dentro do canal vaginal e do útero, que eles sobem, né? Então, se você evita ali, pega uns 6 dias antes da ovulação, uns dias depois, 5 dias antes, 5 dias depois, você pode ter relação nesse período fora da ovulação, que não ocorre a gravidez. Esse método, essa conta toda que eu fiz, é chamada de método da tabelinha. Você faz uma tabelinha ali com os dias do mês, sabe qual é o primeiro dia da menstruação, sabe qual é o dia da ovulação e sabe qual dia você pode fazer, a pessoa, né, pode ter relações sexuais sem o risco de engravidar. Tá? Importante, pessoal, importante. Isso funciona? Ou melhor, não é 100%, tá? Não funciona 100% das vezes, tá? Na sala ao lado tem um menino de 4 anos ali para provar que não funciona 100% das vezes. Pode dar errado sim, porque o ciclo não é totalmente regular, porque a biologia, a coisa não é um reloginho 100% das vezes, né? E aí, às vezes, a mulher, ela pode, esse ciclo pode ser afetado por um monte de coisa, o próprio estado emocional da mulher, enfim, né? Então, não é 100%. A tabelinha, ela é muito melhor utilizada como um método proceptivo, em vez de um método contraceptivo. Tá? Ou seja, se a pessoa quer engravidar, aí faça a tabelinha. Menstruou hoje? Conta 14 dias. E se você quer tá com seu parceiro, estão planejando ter um filho, é aquele dia, é sexta-noite. Se for uma sexta-noite, melhor ainda. Aquele dia que é bom você ter relação se você está pensando em engravidar, se você está pensando em ter uma gestação. Se a pessoa, né, está pensando em ter uma gestação. Legal? É um método bom para o receptivo, não é um método tão bom contraceptivo. O método contraceptivo melhor, mas que tem lá os seus percalços, é a pílula, que eu vou falar nesse mesmo slide aqui. É a pílula. Eu já dei uma dica, né? O que a pílula anticoncepcional tem? Ela tem estrogênio e progesterona, um dos dois, geralmente, né? Algum similar sintético ao hormônio ovariano, numa dose certa. Por quê? Você toma a pílula anticoncepcional, a pessoa que toma, ela vai ter um nível constante desse hormônio no sangue, porque é o que ela está tomando. Ó. Esse nível vai enganar a hipófise da pessoa, que vai pensar que o ciclo está no meio do caminho. Mal sabe a hipófise, porque não tem como saber mesmo, que o ciclo nem começou. Não tem nenhum folículo ali se desenvolvendo. Não começou, se a pessoa tomar direito, tem um jeito de tomar a pílula, né? Então, você tem o estrogênio e a progesterona ali no meio, e a hipófise pensa, pô, tem um corpo lúteo produzindo esses hormônios ali, tá no meio do ciclo, tô de boa. Mas não tá, o ciclo não começou. Não tem nenhum folículo se desenvolvendo, não tem nenhum óvulo caminhando no oviduto, e o ciclo não começa porque a hipófise não vai produzir LH nem FSH para regular o ciclo. Então o ciclo fica paradão com aquele nível constante daquele hormônio similar ao estrogênio e progesterona ali no meio. E é isso. É um método bem eficiente, tá? Mas aí a pessoa que queira usar tem que escolher com cuidado a anticoncepcional que ela deve usar. N histórias de amigas e conhecidos e que não se deram bem, dor de cabeça, aumento de pressão,
Isso acontece porque é um tratamento hormonal, né? Não se adaptam legal, acontece, né? Mas o princípio é esse, tá? A pessoa se adaptando, ela pode usar sem problema. Nem o método é 100%, mas é muito próximo de 100% a eficácia, se usado corretamente, tá? A pílula anticoncepcional. Que mais? A pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela funciona diferente, mas ela também contém hormônio, tá? Hormônio feminino. Ela contém quantidades muito grandes de hormônio que vão meio que zoar todo o ciclo, né? A pílula do dia seguinte, como o próprio nome diz, ela deve ser tomada depois da relação, né? E quanto mais cedo depois da relação ela é tomada, maior a eficiência dela, e tem um limite ali, acho que é 2 dias, 3 dias, né? E ela tem uma grande quantidade de hormônio que desconcerta todo esse ciclo, acaba irritando a própria parede do endométrio, que impede a implantação do óvulo. Então, se o óvulozinho fecundado chegar até aqui, ele vai estar impedido de grudar e fazer a anidação, continuar a gestação. Tá? Esse é o funcionamento da pílula do dia seguinte. Beleza, pessoal? Então, obviamente, isso aqui é uma aula sobre hormônios, não tem que ser uma aula exaustiva sobre métodos anticoncepcionais, né? Só falei aqueles relacionados aqui a hormônios, né? Poderia falar outros, né? A boa e velha camisinha, que é um método de barreira, né? Aí no caso tem camisinha masculina e feminina, a masculina põe no pênis, se colocar direito na hora da ejaculação, o espermatozoide não passa pela barreira de látex, não tem como entrar na mulher, não tem como fecundar nada, e de quebra, olha que bônus interessante, ainda impede a maioria, quase toda, acho que a maioria das DSTs, né, são impedidas por isso, porque se a pessoa está lá com algum vírus, alguma coisa, alguma bactéria, ela também não vai passar, né? Eu acho que impede todas as DSTs. Eu acho que apenas se a pessoa tiver o piolho que dá ali embaixo, né? Isso pode ser transmissível mesmo se a pessoa usar camisinha. Esse piolho pode passar ali através dos pelos pubianos, né? Mas fora isso, acho que impede todas, é um método de barreira, né? Você tem o DIU, que fica lá no útero, que também perturba todo o endométrio uterino, irrita todo o endométrio, impede a implantação, né? Lógico, não é 100%, tem aquela foto famosa na internet do bebê nascendo com o DIU ali na cabeça, maravilha, né? Você tem outros métodos de barreira, tem o diafragma. Nunca conheci pessoa que usasse diafragma, mas é um método de barreira, é uma coisa que a mulher coloca lá no fundo da vagina. É uma tampinha que coloca ali também. É uma barreira que impediria a passagem do espermatozoide. E ela tem que usar substância espermicida junto para funcionar legal, né? E lógico, eu falei da pílula. Hoje em dia você tem métodos que são que nem a pílula, são métodos hormonais, mas é um chip que a mulher põe, métodos mais tecnológicos. Tem o chip que a mulher coloca, tem que trocar a cada 6 meses no ano, mas o chip ele fica liberando constantemente hormônio para a mulher. É igual a pílula, só que não é a pílula, é um chip que a mulher põe, tá? Tem outros métodos anticoncepcionais, só estou mencionando porque isso é super importante. Eu vou falar na idade de vocês, mas em todas as idades, né? É super importante. Tá legal, pessoal? Essa é a segunda parte da aula. Vamos começar por aqui. Se tiver dúvida, olha, acho que isso vai ser uma atividade, pessoal. Se você tiver dúvidas, coloque nos comentários. Eu vou obrigar vocês a tecer um comentário sobre isso. Isso vai ser legal. Tá, pessoal? Já tem uma atividade aí para vocês. Fora isso, eu consegui gravar rapidamente essa aula. Essa aula que eu pensei que fosse longa e que eu estou enrolando para burro. 35 minutos, uma aula rápida para os meus padrões. Tadinhos de vocês, né? Sinto muito. Em nome do curso todo, pessoal, eu sinto muito. Eu queria estar aí com vocês, enchendo a paciência de vocês, ao vivo e a cores, né? Mas esse maldito vírus que não deixa. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem seguros, pessoal. Ouçam bandas de thrash metal alemão. Tentem descansar e se cuidem. Falou.